Um jornalista apura informações, notícias, e o ofício diário do jornalista é esse, é ir atrás daquilo que está acontecendo e decifrar isso, as várias pontas dos acontecimentos, dos fatos, tentar colocar isso o mais próximo da realidade que de fato aconteceu, o que é muito difícil, muitas vezes impossível. Os fatos existem, não é? Estamos aqui, este é um fato, né? Estamos conversando aqui. O que é muito difícil é interpretar os fatos e descrever os fatos, porque entre aquilo que acontece no plano real, enfim, das interações entre as pessoas e a tradução daquilo em palavras, ou em imagens, ou só em descrição oral no rádio, é muito difícil ser fiel, extremamente fiel ao que aconteceu. Sempre haverá uma distorção. Então, o desafio, acho, diário do jornalista é tentar perseguir ao máximo uma objetividade que é evidentemente inalcançável, mas ela é perseguível. Então, perseguir essa objetividade e traduzir isso no produto final do seu trabalho. Eu sou um ser que sofreu com a reforma do ensino do Jarbas Passarinho, não é? E você sabe que quando eu era jovem, daí o Jarbas Passarinho, enfim, a ditadura militar, introduziu o ensino técnico no Brasil, que foi uma catástrofe. É claro que, enfim, é bom que a gente forme técnicos num país como o Brasil, que precisa de técnicos, etc., mas isso acabou provocando uma onda entre os garotos da minha idade nos anos 70. Todos foram fazer cursos técnicos quando foram, na época, chamava-se segundo grau, hoje é ensino médio, ou colegial na época. E eu acabei fazendo um colegial ou segundo grau técnico em eletrônica, porque todo mundo queria fazer naquela época. Era uma coisa maravilhosa. A gente lia nos quadrinhos, vinha aqueles anúncios do Instituto Universal Brasileiro para montar um rádio em casa, ou coisas do gênero, não era? E nem pensava em ser jornalista. Daí sucedeu algo curioso, assim, porque era final dos anos 70, estava terminando o segundo grau, e eu morava na cidade de São Caetano do Sul, que é a letra C do grande ABC, São Paulo, na grande São Paulo, que era uma cidade que, junto com as outras ali, havia muita agitação política, cultural, por conta do nascimento do movimento sindical renovado no Brasil, dos metalúrgicos, e posteriormente a criação do PT, e havia uma efervescência muito grande local. E havia muitas oportunidades de fazer cursos e seminários, eu me lembro que, e as comunidades eclesiais de base, havia uma agitação no bairro, eu era um menino ainda. Mas daí eu me lembro que no meu bairro, algumas pessoas descobriram um intercâmbio que era muito barato para ir morar fora do país um ano e estudar o último ano do colegial, do segundo grau fora. E eu me inscrevi, era um concurso, tinha que fazer exames, essas coisas, e eu acabei morando um ano na Bélgica. Que é uma coisa muito insólita, né? Ninguém ia morar na Bélgica, eu não sabia nem direito onde era a Bélgica. E eu achava que eu iria aprender francês, e me colocaram em Flandres, que era no norte. E eu era uma classe média remediada, mal sabia falar português direito e tal, mas ganhei essa bolsa e fui fazer o último ano do segundo grau em Hasselt. Nederlands. Vlaams. Holandês. Daí eu tive que aprender holandês, eu não sabia. Eu sou um menino de São Caetano do Sul com 17 anos. E eu fiquei tão impressionado, porque era uma mudança tão grande, alguém sair de um país que ainda tinha, enfim, era uma ditadura, era o Figueiredo, mas ainda era uma ditadura, ainda era muito chato, era uma coisa que... Eu me lembro que me deram quando eu era jovem, tinha que ler livros que se encontram na livraria hoje, tinha que ser tudo mimeografado, porque alguém trazia não sei da onde, fazia cópias, né? Não era tão livre como passou a ser no fim da ditadura. E quando eu cheguei na Bélgica, daí foi um choque cultural muito grande.
mas era um país muito, na parte norte, muito progressista. Muita gente, enfim, me convidaram logo que eu cheguei lá, olha, nós vamos marchar em volta aqui da usina nuclear, porque nós somos contra a energia nuclear. Eu nem tinha daí eu fui marchar lá, porque eu não sabia o que. Daí fui apresentado, daí logo em seguida tinha a Anistia Internacional, uma sessão muito ativa lá na Bélgica. Daí me convidaram para uma reunião, daí eu aprendi, eu fiquei muito impressionado. Falei, eu não lia isso na Gazeta Esportiva no Brasil, que era um jornal que eu gostava para ler sobre notícias de futebol, essas coisas. E meu pai assinava o Diário de São Paulo, eu lembro. Entregava em casa, que era do Diários Associados, não existe mais esse jornal. E daí eu fui me interessando, eu comecei a ler muito, e foi aí, nesse período dos 17 para os 18 anos, que eu achei que, puxa, interessante poder escrever sobre tudo isso e relatar o que está acontecendo. Aí nasceu o meu interesse pelo jornalismo. Voltasse para o Brasil, fizesse faculdade? Voltei para o Brasil, aí fiz faculdade de jornalismo. E sou reincidente, errei 2 vezes. Fiz faculdade de jornalismo e mestrado em jornalismo. Então... Por que reincidente? Você acha ruim? Você não precisa fazer? Tem uma piada muito engraçada que um editor, uma vez quando eu estava procurando emprego, né, já na faculdade e tal, e o editor me disse, mas o que você estudou, meu filho? Eu falei, eu fiz jornalismo. Ele falou assim, mas não fez nenhum curso superior? Mas sabe, eu penso hoje que, é claro que eu enfim, não me arrependo, evidentemente, eu amo a minha profissão, gosto muito de fazer o que eu faço, mas é necessário dizer que os cursos de jornalismo são muito frágeis, têm um currículo muito frágil e poderiam ser, talvez, resumidos a um ano de estudo técnico sobre como se fazer jornalismo, porque jornalismo é uma técnica, não é uma arte. E daí você faria uma outra universidade, um outro curso que te interessasse, ou sociologia, ou direito. Direito eu acho muito útil, porque te dá uma amplidão muito grande. Exato. Aliás, eu esqueci de perguntar para ele, vou perguntar para ti, talvez tu saiba. O Toledo fez faculdade de jornalismo? O Zé fez ECA. Acho que só vocês dois, então. Os outros todos não fizeram faculdade, né? Mas acho que é uma coisa geracional, isso também. O Zé Roberto tem mais ou menos a minha idade, talvez 1 ou 2 anos. Eu também fiz faculdade. É isso, acho que quem tem até por volta de 50 anos agora, neste momento aqui do Brasil, 2012, 2013, esses talvez tenham feito jornalismo. Quem está numa faixa etária mais adiante talvez não tenha feito. Eu acho que o jornalismo melhorou muito nos últimos anos. Eu seria leviano se eu fosse comparar com os últimos 300 anos. Mas a minha intuição é que hoje melhorou muito. Existe uma mania, né, das pessoas em geral, não só dos jornalistas, mas de todos os profissionais, de todos os ofícios, de achar que, puxa, antigamente era melhor. Eu acho que é errado isso. Eu acho que antigamente não era melhor, nada era melhor antigamente. Eu acho que o que as pessoas, elas têm saudades de algo que não aconteceu, na verdade, né? Porque a nossa memória, ela é seletiva. A gente vai guardando num pedaço do cérebro a parte ruim, esquecendo e lembrando da parte boa. Então, há uma ideia que eu imagino, eu reputo como equivocada, de dizer que o jornalismo hoje é muito pior do que o de antigamente. Basta visitar as redações dos jornais e na biblioteca e pegar as coleções que os jornais até hoje fazem, né? E hoje em dia está tudo digitalizado, mas olhando como eram os jornais, né, os textos, como eram escritos e como eles são hoje é muito mais claro, muito mais direto, há uma técnica mais apurada. Isso não significa, evidentemente, que o jornalismo é perfeito e tal, é num estado maravilhoso, estado da arte, não é nada disso, mas eu acho que melhorou. O que está acontecendo é que a gente passa por um momento agora, nesse início de século XXI, de disrupção de uma indústria de mídia jornalística no mundo. Não só no Brasil, mas no planeta Terra. Placas tectônicas estão se movendo.
o modelo de negócio que sustentou durante muito tempo várias empresas de mídia jornalística já não é mais tão bom como foi. E, por isso, empresas estão fechando e outras estão abrindo, não é? Eu não sei se isso, no final, vai ser bom ou ruim, mas que de fato está acontecendo é incontestável. Então, alguns jornais, muitos jornais impressos, né, a versão em papel, estão desaparecendo no mundo. No ano de 2012, a revista Newsweek anunciou que não existiria mais no formato em papel, passaria a ser apenas online, e vários outros grandes veículos seguiram esse mesmo caminho em muitos países. E no Brasil, para citar um exemplo, o Jornal do Brasil, que foi um jornal muito importante para todos nós, para gerações aqui, ele desapareceu no seu formato em papel e sobrevive de uma maneira modesta com uma versão online. Alguns jornais simplesmente desapareceram, como a Gazeta Mercantil, que foi muito importante, um jornal econômico muito importante no Brasil, simplesmente não existe mais, nem na versão em papel, nem na versão online. Então, o fato de um jornal desaparecer, primeiro, é muito triste, porque imagino que as pessoas desenvolvem até um apego com a publicação, se acostumam com a morfologia das páginas, como as notícias são distribuídas, e isso deve ser triste, sobretudo para os jornalistas que perdem o emprego, para o jornal que deixa de existir, para os leitores que não têm mais aquele veículo. O que deve ser olhado do outro lado é que está aparecendo, está surgindo uma mídia nova também, que ainda não descobriu um formato para se sustentar de maneira perene na internet. Então nós vamos saber isso ao longo do tempo. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo, não é? Eu acho que a gente está passando por um momento que é uma revolução e é muito difícil explicar a revolução quando você está dentro dela. Acho ruim que tenha acontecido o desaparecimento dos jornais impressos, das revistas, mas eu não sei necessariamente se isso vai representar o fim do bom jornalismo. Porque eu acho que o bom jornalismo vai sobreviver em qualquer plataforma. Porque os seres humanos, os cidadãos, vão demandar esse tipo de serviço ainda. É um serviço que se presta, né? De informar, de bem informar. Então, o que é necessário agora é ter capacidade de empreender e desenvolver um modelo que seja sustentável em outras plataformas. Essa discussão sobre a qualidade do texto, ela daria vários colóquios, né, só sobre isso. O que eu acho é que, como nós temos acesso a muito mais informações hoje do que nunca tivemos na história da humanidade, e como o texto bom sempre será o texto muito bem trabalhado, muito bem escrito, sempre vai ser mais sempre a exceção do que a regra, e sempre foi assim. Sempre foi assim. E como a quantidade de informação é muito grande, então a chance de você topar e esbarrar com alguém escrevendo uma bobagem ou de maneira errada é maior. Então talvez esse efeito demonstração é que nos dê a impressão de que hoje as pessoas ficaram mais analfabetas. Eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu sou um escravo da objetividade. Né? Seria muito criticado pelo Nelson Rodrigues, um idiota da objetividade. As pessoas porque tá tudo muito ruim. Não, mas tem alguma estatística objetiva sobre isso? Não tem. Agora, tem algumas pistas. Se você pegar os jornais de antigamente, onde, enfim, tem esses grandes ícones da nossa literatura, da nossa boa escrita, e folheie o jornal e lê as seções gerais para você ver como eles eram escritos. É uma porcaria. É difícil de entender como se escrevia notícias do dia a dia, é muito ruim. Os jornais, aliás, têm em geral aquelas seções há 50 anos, há 100 anos. Daí você pega algumas seções, como eles escreviam, não dá nem para entender para quem que eles escreviam isso.
Então, eu acho que hoje há um esforço muito maior de escrever como as pessoas se comunicam no dia a dia. Há um esforço objetivo, depois que os americanos aperfeiçoaram o método criado pelos ingleses de objetividade, de lead, sublídio, aquelas coisas, de os jornalistas de todas as editorias tentarem buscar uma forma prática de redigir um texto simples. Eu acho que isso é um ganho. Agora, eu sou incapaz de aferir, porque não tenho dados objetivos, se há menos ou mais textos de grande qualidade. Eu acho que os jornais, aos domingos, têm bons textos, né? Que é a edição que nós caprichamos mais, porque é mais longa. Os jornais têm cadernos literários ou com mais reflexão. A Folha, no caso, tem um caderno que chama Ilustríssimo, os textos são mais longos. Acho difícil afirmar peremptoriamente que piorou. O que eu acho é que tem uma oferta tão grande de informações à disposição de todos nós, e como sempre a maioria das informações vão ser menos elaboradas e menos bem escritas, a impressão geral é que tudo piorou. Mas eu tenho dúvidas em relação a isso. Não é que eu seja um panglossiano aqui, acho que tudo é uma maravilha, eu sou um otimista. Não é, eu sou muito cético também. Mas sabe qual que é o problema? É que hoje você tem acesso ao que essas pessoas escrevem. Talvez antes elas escrevessem num caderno. Agora elas colocam na internet e você tem acesso. Agora não significa que por isso mais pessoas estão escrevendo besteira. É porque hoje a gente tem mais acesso às besteiras que as pessoas escrevem. O repórter é o operário da notícia. Ele aponta a infantaria do jornalismo, né? Ele vai atrás das informações onde elas estão acontecendo, ele presencia os fatos, ele tem que ter um sentimento de uma capacidade de discernir o que tem e o que não tem relevância, que é uma técnica difícil de aprender num livro apenas, no dia a dia, e os repórteres cometem necessariamente muitos erros, né? Porque eles não percebem o que não é o que não é uma notícia. Naquele livro, O Reino e o Poder, do Gay Talese, que é a história do New York Times, ele relata assim, a melhor definição de todas do que é um repórter. E ele fala assim que os repórteres bons, em geral, é claro que não é uma regra escrita em pedra, imutável, mas assim, ele notou ao longo da vida dele que os melhores repórteres necessariamente não são pessoas da elite. Muito difícil alguém que seja só da elite e que tenha estudado nas melhores universidades que esse seja um bom repórter, porque ele não vai ter aquele senso de... aquela energia que vai ter aquele repórter que veio, vamos dizer, de um estrato social middle class, da classe média ou proletária. E ele dá um exemplo. O dono do New York Times, um dos donos, porque ele narra a história inteira, uma vez estava na Itália e presenciando uma corrida de automóveis, né, elite, em algum lugar na Itália, e presenciou um acidente que, assim, capotaram carros, morreu um monte de gente, caiu o carro em cima da arquibancada, e não ocorreu a ele escrever uma linha a respeito, porque ele foi um fato ali e tal. Se fosse um repórter, na hora ia tentar correr para um telefone para avisar o jornal, e nesse caso era o dono do jornal, que evidentemente não era de um extrato social médio ou proletário, nada disso, era uma pessoa da elite, não é? Não ocorreu a ele tomar essa atitude. Quando um outro repórter verdadeiro certamente ia correr para um telefone, para um telégrafo na época, ou sei lá, seja o que for, para tentar transmitir a informação. Eu acho que nada substitui você estar preso. Quer dizer, nada substitui. Não vamos ser assim tão peremptórios, claro, mas é muito importante, eu acho, ir pessoalmente nos lugares, presenciar, ver o que aconteceu. Em 2012 morreu Oscar Niemeyer. Aí Oscar Niemeyer morreu e o corpo de Oscar Niemeyer foi levado até aqui, Brasília.
Aí eu me lembro que eu estava na minha sala, no dia que estava chegando o corpo, daí passou na minha sala um colega aqui da sucursal, da Folha, e falou, vamos lá no velório. Eu falei, claro, vamos para lá. Para ver, né? Porque eu poderia, estava passando na televisão, estava passando ao vivo na internet, mas o corpo ia chegar, estava chegando no aeroporto, e aí iria ser levado até o Palácio do Planalto, onde seria velado, e, puxa, a diferença é diferente. Entendeu? Você vai lá, fui lá, vi as pessoas entrando, a presidente da República, os amigos, os familiares do Niemeyer, conversei com algumas pessoas. Isso daí fica gravado na memória de outra forma. Isso é muito complicado, muito difícil, é um dos maiores desafios do jornalismo e de quem deseja praticar bom jornalismo, que é ter segurança sobre a informação que é transmitida, não é? Não digo que seja diariamente, mas quase que diariamente são enviadas aqui para o jornal informações estapafúrdias que podem ou não podem ser verdade. E a nossa capacidade de checagem é limitada. E existe também uma falsa percepção a respeito da capacidade de checagem dos jornalistas. É muito comum eu receber uma ligação assim, Fernando, sabe aquele senador fulano? Sei. Olha, ele roubou 10 milhões. E eu falo, sim, mas como? Não, você é jornalista, você tem como ver. Você não tem como ver, entendeu? Não tem essa ideia, mas você é jornalista, você tem como ver isso daí. Eu não tenho como ver isso daí, porque eu não tenho como quebrar sigilos, eu tenho as leis que regem esse país que eu tenho que seguir, não posso grampear telefones, eu não posso fazer nenhum tipo de investigação que esteja fora da minha jurisdição como jornalista. Então é muito difícil. Como é que se faz? Acho que uma definição boa de jornalista ou de repórter, jornalista tem que ser uma pessoa bem informada. O que é uma pessoa bem informada? Uma pessoa que fala se você cobre política, com todas as fontes de todos os partidos, de todo o espectro da política. Não vai falar só com a esquerda, só com a direita, mas vai falar com a esquerda, com a direita, com o centro, centro-direita, centro-esquerda, com todas as tendências, para daí poder balancear tudo e sentir mais ou menos o que eles estão querendo dizer, não o que eles dizem, mas o que eles de fato estão querendo dizer e informar. Então, é muito difícil manter esse tipo de qualidade da informação sem ser bem informado. Eu lembro que o Paulo Francis, falava o seguinte, numa certa época. A Folha foi um jornal muito aguerrido, né, durante muitos anos. Aí, é um jornal muito nervoso e pluralista e que, enfim, sempre faz reportagens críticas sobre vários governos. E teve uma época que eu ouvi do Francis assim, não é possível, acho que na Folha não tem ninguém que pega o telefone e fala com o presidente da República. Eu fiquei pensando, né? E na visão dele, um bom jornal, no seu conjunto, porque um jornal não é um jornalista, são vários. O conjunto dos jornalistas de um jornal tem que falar com a República inteira. Então, um jornalista do jornal X tem que falar com o presidente da República. Do mesmo jornal, um tem que falar com o ministro tal, outro fala com o ministro Y, e assim vai. E no conjunto, você tem um jornal que fala com todo mundo. Então, para concluir a história de ser bem informado e poder ter a capacidade de checar e balancear as informações. Então, um jornal que não tem no seu quadro pessoas qualificadas que têm acesso aos poderes da República, estou falando da cobertura de política, não vai conseguir fazer um bom jornalismo. Você sabe que tem um problema de tradução nessa expressão que é muito comumente usada no Brasil. Na língua inglesa que inventou essa terminologia toda, você tem a expressão off the record e quando o sujeito fala para você, olha,
é off the record, significa que é para você nunca, em hipótese alguma, usar. E no Brasil, isso acabou sendo usado de outra forma. A pessoa fala, é off, significa, use à vontade e não coloque o meu nome. O que em inglês, eles falam que é, olha, eu vou dizer algo para você para que não seja atribuído a mim. Eles falam, not for attribution. This is not for attribution. É muito comum em coletivas nos Estados Unidos. This is not for attribution. Daí o cara fala. E daí você usa not for attribution. Não atribui a ninguém. Mas você, se tem segurança que é verdadeira, publica. Se não tem, não publica. Ou contesta, ou seja lá o que for. Então, você vê que há uma diferença grande. E no Brasil, em geral, quando é para não publicar, fala assim, não, isso é off total, hein? Isso é off total, sei lá, inventaram uma... Isso é super off, sei lá, mas não fica muito claro, porque não está dito com as palavras, objetivamente, isto não é para ser publicado. É muito raro um jornalista ouvir de uma fonte, ou um jornalista perguntar para a fonte, mas escuta, eu posso publicar essa informação sem atribuir ao senhor ou à senhora? É raro. Eu, desde cedo, aprendi a falar isso. Tem uma frase que um amigo meu me contou uma vez que ele ouviu de uma italiana que eu adoro, que é a seguinte, e que serve para a relação entre fonte e jornalista. Pactos claros, amizades longas. Então, eu chego na entrevista e falo, olha, eu queria te entrevistar e eu vou publicar tudo. Pode? Pode. Daí, ponto. Já falo logo de cara. Porque se você começa a conversar, vai esquentando. Chega no meio, ele fala, mas isso não é... Pô, mas já falo, é uma decepção para ele, para mim. Eu já falo logo, eu queria te entrevistar para publicar. Pode ser? Pode ser, então tá bom. Ou, queria te entrevistar, não quero. Não, então podemos falar para eu ter a informação e usá-la sem atribuir a você? Falo dessa forma. Pode. Ou não. Não, então eu vou te falar, você não publica? Então tá bom, não publico, mas pelo menos eu vou saber, e daí eu vou procurar em outras fontes qualificadas, checar se essa informação que você está me passando é verdadeira, daí se eu conseguir eu publico. Aí é assim que funciona, eu acho. Infelizmente, aqui em Brasília ocorre um negócio chamado fontismo. Essa expressão é do espanhol, no espanhol eles falam de fontismo. É uma cidade muito provinciana, embora seja a capital do Brasil, nós estamos no interior de Goiás, não é? E artificial, e em que você sai à noite, às vezes, no sábado, para ir ao cinema, e você esbarra com o ministro do seu lado, com o deputado, com o senador, com o secretário, enfim. E alguns jornalistas acabam desenvolvendo isso que eu, enfim, disse que é designado assim, fontismo. É muito comum em Brasília, vai se formando um ambiente que eu reputo como deletério, de proximidade excessiva entre jornalista e fonte. Eu moro há 17 anos em Brasília. Em 2012 completei 17 anos em Brasília. Na minha casa nunca pisou um deputado, um senador, um ministro e nem vai pisar. Não é que eu falo isso batendo no peito, é que eu acho bom que seja assim, porque é muito difícil, depois que você estabelece uma relação pessoal com a fonte, conseguir distinguir a qualidade real da informação que aquela fonte te passa. É claro que há a dor e a delícia dessa proximidade. A delícia é que certamente você vai saber coisas que certamente não saberia se não tivesse a relação pessoal, mas eu prefiro pagar o preço de não ter a relação pessoal. Então, há jornalistas que eu imagino que em Brasília, com certeza, são muito mais bem informados do que eu. São seres humanos envolvidos, não são máquinas. Então, agora eu vou desligar, vou entrar no mode jornalista, agora eu vou entrar no mode amigo, não existe isso. Então, esse é um problema grave que existe, não só no Brasil, mas em Washington, em todas as cidades, em Tóquio. Há uma força que aproxima jornalistas e fontes, por interesses, às vezes, diferentes, mas que se encontram e se abraçam. Isso é muito perigoso e isso produz muito disso que você falou. Informação desonesta, às vezes, que pode ser publicada. Informação errada, deliberadamente publicada para favorecer A ou B. Porque uma coisa é você errar,
Outra coisa é você errar por conta desse tipo de relação. Quando um texto não exprime o que está no enunciado, na manchete, no título, ocorreu um erro. Ocorreu um erro. Não é bom que isso ocorra. Isso ocorre? Isso ocorre. Aí tem as razões pelas quais pode ocorrer. Pode ocorrer por, primeiro, desídia, por incompetência, e pode ocorrer por má fé. Eu acho que isso é igual a um erro médico, né? Erros médicos ocorrem. Erros jornalísticos também sempre ocorreram, continuarão a ocorrer, e o que eu acho que acontece é que boas publicações, bons veículos de comunicação, né? Rádio, TV, internet, jornal, não importa, eles têm que desenvolver sempre um sistema de checagem, de apuração e de controle de qualidade para perseguir o erro zero, que é isso que se faz. Eu trabalho num jornal em 2012, na Folha de São Paulo, onde há um sistema relativamente rígido de checagem de erros, controla-se o número de erros cometidos, publica-se correções diárias numa seção cujo título é quase uma autoflagelação, né? O título é Erramos, numa página ímpar, não é? Que é uma página nobre, como sabe, as páginas ímpares são mais lidas que as pares. As pessoas brincam, fazem troça com o jornal, porque todo dia tem um erro absurdo que foi publicado, mas isso tem um efeito profilático enorme. Então, o que os jornais podem fazer, ou veículos de comunicação jornalística em geral? É perseguir uma política que tente evitar isso que você falou, fazer um título que não tem a ver com o texto, de maneira ou deliberada ou não. Isso é ruim. Isso corrói a credibilidade do veículo, isso faz com que acelere o processo de tornar desimportante o veículo. Então, eu acho que isso é péssimo quando acontece, eu acho um absurdo quando isso acontece. O repórter ir atrás de uma frase só para depois poder fazer um título. Não é assim que as coisas funcionam, isso é mau jornalismo. Mas isso ainda acontece, vai acontecer durante muito tempo. E quem é que decide isso? Numa sociedade que se aproxime do perfeito, né? Você tem liberdade de expressão, liberdade de competição, tem os bons veículos, os maus veículos. E o consumidor, que é o leitor, no caso dos jornais, vai saber escolher ao longo do tempo. Puxa, esse aqui erra menos. Esse aqui eu percebo que quer errar menos, vou comprar esse. No caso, né, para citar a Folha de São Paulo, eu acho que de longe é o jornal que mais se corrige entre todos, não é? Faz correções diárias, né? Tem até a antologia do Erramos, né? Tem Erramos que são, né, muito engraçados, que já saíram, você deve conhecer, não sei se... Não. Sobre os perdigotos, que eram filhotes de perdiz, sobre, enfim, o Malcolm X, que era, na verdade, Malcolm X. Tem vários que foram publicados e é muito divertido até ter outros mais sérios. E, enfim, a capacidade de reconhecer o erro, né, e, em certa medida, então, se desculpar por isso... e demonstrar o interesse de acertar, eu acho que é o principal, porque não errar é impossível. É impossível. Ainda premidos pela hora, pelo processo industrial da fabricação da notícia, que eu tenho que estar com o texto pronto até 7h30 da noite, até 8 da noite, até depende, né, dos vários fechamentos. E daí tem hora assim, tem que botar o ponto final e mandar. A chance de acontecer um erro é brutal. É brutal. Pega um jornal, né? Um jornal inteiro feito até aquele horário, bum! Ele tem que ser feito, vai para a gráfica, vai ser impresso. É muito difícil que ele saia sem erros. O importante é reconhecer que existem os erros, ter mecanismos de correção e reconhecer com clareza que ocorreu algum equívoco. Eu acho ótimo, eu acho uma invenção sueca, não é? O nome é estranho, né? O nome é super estranho, é um nome sueco, não é? Os suecos que, né, têm essas inovações todas, eles foram os primeiros a ter lei de acesso a informações públicas no mundo.
enfim, inventaram um ombudsman, né? Na verdade era no âmbito do Estado. Eu acho uma instituição muito positiva. A Folha tem ombudsman desde o final dos anos 80. Acho que ajuda o jornal a ser um pouco menos arrogante, olhar para si próprio, reconhecer seus erros, ter uma autocrítica constante. Eu já fui alvo de colunas dominicais, porque o ombudsman, no caso da Folha de São Paulo, escreve uma coluna dominical fazendo uma crítica geral do jornal, e durante a semana, né, tem uma crítica interna, que é para os jornalistas. Então, Então, na crítica diária, evidentemente, todos os jornalistas acabam uma hora ou outra sendo criticados pelo ombudsman. Eu já fui muitas vezes. Mas o pior mesmo é quando o ombudsman pega você para te criticar no domingo, nas páginas do jornal. Isso já me aconteceu. E sobrevivi, não é? Imagino que isso seja uma coisa positiva. Estar aberto a críticas e fazer autocrítica é muito importante. Olha, essa é uma outra pergunta que a gente poderia fazer um colóquio aqui a respeito dela. Eu acho que em termos. E eu sou, enfim, coleciono e-mails, cartas, né, antigamente, agora mais e-mails, de leitores que mandam a respeito de uma determinada coluna que eu escrevo ou reportagem, me classificando pela mesma coluna. Você é um tucano. E daí vem no mesmo minuto, você é um petista. Então é fascinante como as pessoas percebem determinadas colunas ou textos de uma forma ou de outra, porque as pessoas veem com os seus olhos, não é? Eu, particularmente, fico muito à vontade, eu sou super crítico em relação a atos do governo, durante o governo Lula, durante o governo Dilma agora, porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em outros anteriores, fiz dezenas, talvez centenas de reportagens críticas. Durante 4 meses e meio no governo Fernando Henrique, eu fiquei apurando uma história que depois acabou sendo publicada na Folha em várias páginas. Em 1997, no dia 13 de maio, e eu até brinco com o Jânio, que no dia 13 de maio de 97 a gente publicou essa reportagem, que foi exatamente 10 anos depois do dia 13 de maio de 87, quando o Jânio publicou a reportagem sobre a ferrovia Norte-Sul no Sarney. Mesma data, mesmo mês, mesmo dia do mês, 10 anos depois. Foi uma grande reportagem no governo Sarney sobre um caso muito rumoroso, um escândalo de corrupção, que foi a fraude na licitação da ferrovia Norte-Sul. Jânio de Freitas, ele autor. Falou, eu perguntei para ele sobre esse caso, ele contou. 10 anos depois, uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. E agora eu faço muitas reportagens, fiz muitas sobre o Lula, muito ruins, agora, enfim, tenho acompanhado o governo Dilma. Dois deputados foram caçados, né? Não, pior. Então essa história é muito fascinante, daí porque foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Então ocorreu o seguinte: os 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição que foi aprovada em 1997 e permitiu que no Brasil pudessem ser realizadas eleições presidenciais nas quais o presidente incumbente, né, que estava no cargo, concorresse a mais um mandato, ou seja, a reeleição. Até 1997, a Constituição proibia o instituto da reeleição para ocupantes de cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República. Então, o prefeito, o governador e o presidente eram eleitos, ficavam 4 anos no cargo, findos esses 4 anos, não podiam concorrer à reeleição. Por que o sistema era esse? Até
Quando o Brasil voltou à democracia em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, a morte dele, a posse de José Sarney, o primeiro civil, o Brasil tinha presidentes da República que tinham um mandato de 5 anos. Sarney ficou 5 anos, foi inclusive um processo muito rumoroso na Constituinte em 88, mas enfim, consolidou-se que o mandato presidencial seria de 5 anos. Em 1989 foi eleito outro presidente da República, aí então na primeira eleição direta que o Brasil teve, Fernando Collor de Mello, eleito para ficar 5 anos. Deveria ficar 90, 91, 92, 93 e 94. Na revisão constitucional, que estava prevista para acontecer, ocorreu em 93. Nessa época, o Brasil passava por uma crise muito grande e havia um candidato, ou pré-candidato a presidente, muito favorito nessa época, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo achava que na primeira eleição seguinte, a do Collor, que foi retirado do cargo por impeachment, era Itamar Franco, o presidente, enfim, tampão, não é? O Brasil vivia um caos, o Plano Real ainda não existia, enfim, estava mais ou menos claro que naquele quadro o eleito seria Lula. Na revisão constitucional, o que foi feito? Todas as forças contrárias à eleição de Lula pressionaram para reduzir o mandato presidencial para 4 anos, porque o Lula vai ser eleito. Vamos reduzir para 4, já que ele vai ser eleito, vamos reduzir para 4. Isso era óbvio, que esse era o clima. E mais, não pode ter reeleição. Assim foi feito. Ocorre que em 93 para 94, o governo Itamar, de uma maneira até muito sábia, conseguiu conduzir o país, para surpresa de muitos. Teve um ministro da Fazenda, que foi Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real, controlou a inflação, o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, nos Estados Unidos o clima foi outro. Lula, que em março de 94, era o favorito para ganhar a eleição, e em outubro daquele ano perdeu no primeiro turno para Fernando Henrique, eleito presidente da República, com a inflação já quase controlada, etc. Fernando Henrique fez um governo de estabilização da economia, da política, de reconstrução financeira do país. E o grupo que antes, na reforma da Constituição, era a favor apenas 4 anos, sem reeleição, puxa, agora precisamos mudar isso. Agora nós precisamos ficar mais tempo. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso é um fato. Vários jornalistas sabiam, só que era muito difícil provar. É a tal história do off. Como é que eu vou provar que ele vai vender o voto dele, está em vias de vender? Aí eu procurei várias pessoas que se dispuseram a me ajudar, as fontes. Eu falei, olha, como é que se compra um voto de um deputado? Não é na feira. Há reuniões, há conversas, e a entrega do dinheiro e o voto. Aí eu contatei várias pessoas, porque nem todos vendem o voto. Alguns poderiam não querer vender. Eu falei, mas vocês serão contatados. Eu me lembro que eu contatei 6 ou 7 que eu julgava que seriam pessoas mais íntegras e que eventualmente iriam recusar. Aí uma delas topou. Eu dei para ela um gravador e falei, você vai na reunião com esse gravador no seu bolso do paletó e vai ser o meu gravador, a minha fita, você não vai manipular, você vai entrar, quando você sair você dá para mim. Porque eu tenho que ter segurança absoluta que essa fita é íntegra. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Né? Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Então, está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, que tinha prova absoluta, e outros tantos indícios.
O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse: nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o quê? Os deputados sumiram. A iniciativa da oposição à época de instalar uma CPI foi abafada. 2 nomes, em menos de um mês que a CPI foi abafada, foram indicados ministros, 2 ministros novos do PMDB. O jurista internacionalmente conhecido Iris Rezende, de Goiás, virou ministro da Justiça, conhecido mundialmente pelas suas habilidades jurídicas do PMDB, foi nomeado pelo Fernando Henrique ministro da Justiça. E imediatamente também, o grande especialista também em transportes públicos, e especialista, foi Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi nomeado ministro dos Transportes. O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República, à época, chamava-se Geraldo Brindeiro, havia sido conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade, indícios não havia provas. Então, o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim. Agora, daí você vai me falar, puxa, mas então é verdade? Eu não sei, eu acho que teria que ter eu não sou crítico de mídia, sou jornalista. Então, eu deixo para os críticos de mídia falarem sobre isso. O que eu acho é que, no que diz respeito a mim, eu estou absolutamente tranquilo. Então, 2 anos depois, houve o escândalo da Telebrás. A maior privatização da história do planeta Terra até aquela época. Mais de 20 bilhões. Houve um esquema de arapongagem, gravação de telefonemas. O Palácio do Planalto descobriu, editou uma fita e divulgou essa fita, que acabou torrando um ministro, que foi o ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, acabou perdendo o cargo, mas as coisas acabaram se acomodando como as melancias na carroceria de um caminhão. Mas mais fitas existiam. Então, isso foi em 98 para 99. Em 99, eu sabia que essas fitas existiam. Eu e a repórter Elvira Lobato, da sucursal do Rio. Eu consegui essas fitas. Eram 46 fitas, se a memória não me falha. Na época eram fitas mesmo, não é cassete. Nós transcrevemos todas e você não sabe o que é ouvir 46 fitas de 1 hora cada uma, de gravações telefônicas em que não há legenda, né? A pessoa começa a falar, você fala, quem é essa pessoa? E daí aparece outro, e uma mulher, e etc. Aí isso foi um trabalho gigantesco de investigação. Nós tivemos que transcrever, começar a tentar, a juntar, porque as fitas também não vieram numeradas. Então, passar para primeiro colocar na ordem, depois saber quem é que estava falando, de quem eram aquelas vozes e do que se tratava. Mas o resumo da ópera é o seguinte: em determinado momento, uma pessoa do governo liga para o presidente da República, e pergunta se poderia usar o nome dele. Posso usar o seu nome aí? Podemos usá-lo aí? Do outro lado das linhas helicoidais do telefone vem a voz do presidente da República e diz: não tenha dúvida, não tenha dúvida. Isso me parece muito grave, embora a explicação do governo, não, mas nós queríamos, era para usar, para montar mais consórcios, para ter mais, a explicação é que era para ter mais competição, mas o fato é que, legítimo ou não vou entrar nesse método, é muito grave que o poder constituído
influa na montagem de mais ou menos consórcios, ainda que, segundo o governo, a intenção tenha sido nobre. Então, essa foi uma reportagem muito grave também que aconteceu, que foi feita sobre um fato muito grave, perdão. E então, enfim, esse tipo de argumentação que a Folha, o que no meu caso falam muito também, um tucano, eu acho assim, as pessoas têm essa dificuldade de lembrar o que foi feito antes. Eu acho uma lástima ter que falar sobre a vida privada das pessoas, detestaria ter que falar, mas eu acho que o brasileiro, o chinês, o japonês, o holandês, todas as pessoas, quando votam em alguém, elas votam não apenas porque ela é a favor do liberalismo, porque ela é comunista, ela é capitalista, mas também pelos valores éticos e morais dessa pessoa e por como ela se comporta como ser humano de uma maneira, enfim, total, íntegra. E acho que pessoas que exercem alguns cargos públicos, se tem, eventualmente, um caso amoroso, extraconjugal, essa pessoa fica vulnerável na função e na cadeira que ocupa. Pode ser que em determinado momento não aconteça nada, seja um relacionamento extraconjugal que não tenha realmente nenhuma consequência. Ou não, como diria o Caetano Veloso, eu não sei. E como eu não sei, na dúvida, o público tem direito de compartilhar essa dúvida que eu também tenho. Se o presidente XYZ está na cadeira de presidente da República no Palácio do Planalto e tem uma namorada fora do casamento, de fato, à primeira vista de supetão, eu não tenho nada a ver com isso. Que moralismo besta é esse? Agora, se essa namorada representar uma vulnerabilidade para este agente público na cadeira de presidente, porque vai deixá-lo exposto a eventuais chantagens que o obriguem a tomar determinadas decisões, que sejam não de interesse público, mas de interesse de um determinado grupo. Então, nesse caso, ele não pode ter essa namorada. É triste, muito duro isso, porque um jornalista, um médico, etc., tem a sua vida privada, pode ser casado, não ser, pode ser a preferência sexual dele, não importa, porque ele não está mexendo com o dinheiro público e ninguém tem o direito de invadir a vida do médico, do advogado, do jornalista, ou seja lá de quem for, e dizer que ele tem amante ou não, porque ele não está influindo na esfera pública com o dinheiro dos nossos impostos. Mas o presidente, o prefeito, o governador, o ministro, o deputado, sim. E nesse sentido, se esse agente público fica vulnerável e exposto eventualmente a chantagens ou subornos, ou seja lá o que for, para que as suas atitudes sejam tomadas não a bem da coisa pública, mas a bem de um interesse específico, nesse caso é necessário publicar. Bom, o fato é que é o seguinte, essa é uma discussão enorme. O Brasil e vários países, fora os da língua inglesa, né, os anglo-saxões em geral, tem uma tradição de não publicar esse tipo de escândalo, que é até louvável, sabe? Eu acho que é uma das características brasileiras que, enfim, são louváveis, assim, tentar entrar o mínimo possível na esfera privada, nesse caso. Mas eu acho que aí o interesse jornalístico se sobrepõe a esse direito à privacidade. Eu acho que foi um erro os jornais não terem tratado de maneira jornalística sóbria. E quando eu falo noticiar, não é sensacionalismo, mas é noticiar sob a ótica que eu estou dizendo aqui, do interesse público. Eu não tenho o menor interesse em saber se são felizes ou não, se vão ao cinema ou não é isso. E no caso mais recente que aconteceu em 2012, em relação a ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha, conhecida como Rose, e que em várias reportagens foi mencionada como tendo um relacionamento íntimo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse caso, o que aconteceu foi que os fatos noticiados foram precipitados por conta de uma operação da Polícia Federal que descobriu uma teia de tráfico de influências no qual a moça, Rose, estava diretamente envolvida. Embora, no meu entender, quando se trata de um presidente da República, infelizmente, é um ônus que o político tem que assumir, quando vai para uma cadeira dessas, deveria tudo ser exposto.
Eu acho que está tudo errado. É uma anomalia, beira uma demência o que acontece em países latino-americanos, e não é só no Brasil, há um movimento até na América Latina inteira para monitorar isso. Isso acabou nascendo, no caso do Brasil, na ditadura militar, que financiaram grandes empresas, agências de publicidade, que fizeram aquelas campanhas ufanistas a favor da ditadura, prosperaram essas agências, tomaram gosto, isso foi crescendo, crescendo, e hoje as últimas cifras dão conta que apenas o governo federal gasta aproximadamente, administração direta e indireta, 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano em publicidade, propaganda, em todos os veículos. Isso me parece um absurdo, um despautério que o governo federal gaste esse dinheiro. Outro dia teve Dia da Mulher, tinha uma propaganda do governo federal exaltando a mulher. Para que o governo federal precisa gastar dinheiro fazendo propaganda do Dia da Mulher, ou do Dia do Homem, ou do Dia da Criança, de quem quer que seja? Isso é um absurdo, é dinheiro jogado pela janela, e isso acaba inoculando um vírus na mídia regional, sobretudo, que fica viciada nesse dinheirinho fácil que pinga nas contas dos veículos mensalmente, e a rádio do interior, o jornalzinho do interior, que antes ia pedir um anúncio para o açougueiro, para a padaria, para o barbeiro, não pede mais, porque vem o dinheiro do governo. Que autonomia vai ter esse tipo de veículo? Eu vou dar um outro número aqui que me parece assim um absurdo, uma anomalia, uma jabuticaba brasileira. O Brasil tem, no governo federal, um cadastro de aproximadamente 5 mil veículos que recebem esse dinheirinho mensal, ou semestral, em algum momento do ano. São veículos cadastrados. Recentemente se descobriu que havia veículos ali que não existiam. Eram jornais fictícios, que era feito só para receber esse dinheiro. Então, isso é um absurdo. Não existe democracia perfeita e modelo perfeito, mas certamente é possível melhorar. E uma das coisas que está muito errada no Brasil em relação a governo e mídia é isso. E não é só governo federal. Governos estaduais gastam uma fortuna, governos municipais de capitais gastam uma fortuna. É tudo na casa de 100 milhões, 200 milhões de reais. O Distrito Federal, que é um quadradinho no meio do país, no meio do nada, que é Brasília, gasta por ano mais de 100 milhões de reais em publicidade. Por que é necessário gastar 100 milhões em publicidade o governo do Distrito Federal? Isso está errado. Não tem que dar dinheiro nem para blog limpo, para blog sujo, para blog bonito, blog azul, vermelho ou amarelo. Não tem que dar dinheiro para ninguém. Mas nem para jornais? Nem para jornais. Para que o governo tem que anunciar no jornal? Qual a lógica do governo anunciando? Estamos lançando o plano Casa Bonita ou não sei o quê. Isso não precisa, já tem as reportagens que estão falando. Não é? Então, é uma anomalia isso. Os jornais, as revistas, as televisões têm que buscar patrocínio com os seus leitores que pagam as assinaturas, com o preço dos exemplares que é vendido em banca e, sobretudo, com os anunciantes privados, que são milhares, centenas de milhares. E quanto mais anunciantes você tiver, mais independente você será. A independência financeira é indissociável da independência editorial. Então, um jornal que tem, digamos, 1.000 anunciantes e nenhum seja responsável por 3% do total do bolo publicitário, esse jornal é independente. E os grandes jornais brasileiros são assim. Nenhum dos meia dúzia, dos grandes jornais são dependentes mais do que 3%, 4% nas suas receitas de um anunciante. Não é? Então é assim que sobrevive. Agora vai nos jornais pequenos e nos veículos pequenos do interior. É isso que está acontecendo. Isso é um erro muito grande e eu te faço, para quem quiser refletir sobre isso, um desafio. Vá em países livres, de imprensa livre, e veja se há tanta propaganda estatal na TV, no rádio e no jornal. Não há. Não há. Vá nos blogs americanos, vê se tem anúncio do Obama, do governador de Nova York. Vá no... Não é? Não existe isso.